Olá, tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia? Então vamos dar continuidade a mais uma aula nossa de matemática e suas tecnologias, tá? E o nosso papo de hoje vai ser sobre o conceito inicial, sobre os conceitos iniciais das funções, né? Eu vou apresentar para vocês aqui uma ideia, né, de como acontecem as variações nas funções, para depois nós definirmos e aprofundarmos a função do primeiro grau e as demais funções. Legal? Então, vamos em frente, né? Vamos seguir em frente. Então, funções, conceitos iniciais. Bacana? Minha gente, então, primeiro exemplo que eu quero pegar para vocês, né? Será que todo mundo já pegou a sua conta de energia elétrica, né? Ou a sua conta de água, né? O talão, a conta de água, a conta de energia elétrica, e já observou como é que funciona, como é que é feita a cobrança da energia elétrica, a cobrança da água que é consumida, né? Então, a gente vai tentar aqui olhar, né, no nosso slide, né, como funciona, lógico, são valores fictícios, tá? Mas como funciona, né, a conta da energia elétrica, tá? Então, devido ao aumento da energia elétrica, Maria Eduarda resolveu registrar as suas despesas com a conta de energia, né? Veja o registro dela nos quadros nos primeiros meses do ano. Então, a conta de Maria Eduarda, né, deixa eu aqui pegar para vocês, né, vamos fazer bonitinho aqui, de azulzinho, né? Ó. A conta da Maria Eduarda foi destacada aqui no nosso slide, certo? Então, muito bem. Então, no mês de janeiro, o consumo da Maria Eduarda, ou da família da Maria Eduarda, foi de 40 kWh, né? Então, o valor da conta, mais a taxa de iluminação pública, né? Sempre a conta é cobrada, eu vou falar daqui a pouco disso, a conta é cobrada da seguinte maneira, a conta de luz, no caso, especificamente. Você tem o consumo de quilowatts, isso tem um valor fixo, né? O consumo de quilowatts por hora tem um valor fixo, mais a taxa de iluminação pública. Geralmente nas cidades acontece esse tipo de cobrança. Então, em janeiro, a Maria Eduarda consumiu 40 quilowatts, pagou R$24 pela conta. Aqui um valor está bem abaixo do que é o mercado mesmo, mas é um exemplo, tá, gente? Em fevereiro, ela consumiu um pouco mais, ela consumiu 50 kWh, então vai pagar R$29. Em março, ela consumiu, né, 60 kWh, vai pagar R$34 por isso. Em abril, ela consumiu 70 kWh e vai pagar R$39 por isso, tá certo? Então, moçada, o que acontece? Né? De mês em mês, houve uma variação no consumo de quilowatts-hora, né, pela família da Maria Eduarda, né? Então, em janeiro ela consumiu 40, em fevereiro 50, ou seja, a cada mês que passou, aumentou aí um pouco dos quilowatts consumidos. No caso aqui, a gente observa que aumentou de 10 em 10, né? Então, de 40 passou para 50, de 50 passou para 60, de 60 passou para 70 quilowatts, né? E aí, o valor foi mudando, né? Então, como é que é feita essa conta? Como é que a gente consegue estabelecer essa relação, né? De conta de energia, o valor a ser pago e o quilowatt-hora consumido. Tá? Então vamos lá. Olha que bonitinho, é eu na pandemia, hein, gente? Olha lá, eu de cabelo comprido aqui, hein? Olha lá. Quem já sabe sobre o tema, né? Você sabe que a taxa de como é que é calculada a taxa de iluminação pública? Então, né, eu falei disso para vocês. Ó, considerando que a taxa de iluminação pública é um valor fixo, quanto custa a taxa de iluminação pública na casa de Maria Eduarda? Então, a pergunta é, qual o valor da taxa de iluminação pública, né, na casa, no bairro que está na rua, que está a casa da Maria Eduarda, da família da Maria Eduarda, né? Vamos lá, naquela cidade dela, por exemplo. Então, vamos problematizar o nosso tema, tá? Considerando que o último aumento da taxa de energia elétrica foi anterior aos registros de Maria Eduarda e que no mês de maio foram consumidos 45 quilowatts na sua residência, quanto ela pagou pela sua conta? Então é uma segunda pergunta, né? Primeiro, quanto será que vale a taxa de iluminação pública, né? E quanto será que vale, né, quando ela consumir 45 kWh, quanto ela vai pagar de conta? Então a gente precisa primeiro descobrir quanto vale a taxa de iluminação pública e quanto ela vai pagar se ela consumir 45 kWh. Legal? Gente, então, aquilo que eu estou repetindo, chovendo no molhado aí, né? É bom saber o que, gente, né? A conta de energia elétrica é calculada da seguinte maneira. Valor da conta, cadê minha mãozinha? Valor da conta é igual ao consumo em quilowatts-hora, ou seja, o que foi consumido, vezes o valor de cada quilowatt, mais
a taxa de iluminação pública. Tudo bem? Então, observação, outros valores podem ser acrescentados às contas, como, por exemplo, multas e juros por pagamentos em atraso. Mas, basicamente, o cálculo é feito dessa maneira. Legal? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, em busca de uma solução. Então, olha lá. Dados fornecidos pelaquela tabela lá que a gente viu agora há pouco, né? Dados fornecidos para aquela tabela que a gente viu agora há pouco. Né? No mês de janeiro, ela consumiu 40 kWh e pagou R$ 24,00. No mês de fevereiro, ela consumiu 50 kWh e pagou R$ 29,00. Tá certo? Então, a gente pode fazer uma relação, gente, né, da taxa, do valor pago, né, em janeiro, com, né, o que foi consumido em quilowatt mais o valor da conta. Então, vamos fazer essa relação aqui, ó. O que eu estou quadriculando aqui, ó. Tá? Então, em janeiro, então vamos primeiro montar essa relação. Ó. Valor da conta V é igual ao consumo em quilowatts vezes o valor do quilowatt-hora mais a taxa de iluminação pública. Então, o valor V é igual ao consumo C mais o valor de cada quilowatt-hora, que eu chamei de K, mais a taxa de iluminação pública, que eu chamei de T. Então, percebemos em janeiro que o valor V foi 40 vezes K. O que são 40 vezes K? 40 é o consumo de quilowatts. Vezes K, que é o valor de cada quilowatt, mais a taxa de iluminação pública. Isso deu quanto? Deu 24. Então, 40K mais T é igual a 24. 40K mais T é igual a 24. Em fevereiro, né, o valor é igual a 50 vezes K. 50 foi o valor de consumido, foi o quanto foi consumido de quilowatts, vezes K, que é o preço de cada quilowatt, mais a taxa de iluminação pública, que nós não sabemos. Então, quanto foi pago em fevereiro? Foi pago R$ 29,00. Então, 29 é igual a 50K mais T. Observem que eu montei aqui o que, pessoal? Eu montei um sisteminha. Um sistema de duas equações e duas incógnitas. Quais são as minhas incógnitas? O valor do consumo, né? O valor consumido de cada quilowatt-hora. Então, o valor de cada quilowatt-hora. E qual que é a outra variável? A minha taxa de iluminação pública. Né? A minha taxa de iluminação pública. Se eu fosse escrever uma fórmula, né, eu poderia escrever assim, ó. Vamos escrever para vocês perceberem. Ó. V, que é o valor da conta, é igual a C, que foi o consumo em quilowatts, vezes K, que é o valor de cada quilowatt-hora, mais T, que é a taxa de iluminação pública. Então aqui eu substituí o valor, em janeiro, 24. Aqui eu substituí o consumo, em janeiro foi 40. Né? E fiz a mesma coisa em fevereiro, 29 foi o valor e o consumo que foi 50. Então tem um sisteminha de duas equações, duas incógnitas, facinho de resolver. Né? Você pode fazer pelo método de adição ou substituição. Né? Aqui você pode multiplicar a equação de baixo por menos 1. Você elimina o T, acha o valor de cada, depois substitui um no outro. Legal? Então resolvendo esse sistema, a gente chega à seguinte conclusão, né? Resolvendo o sistema, a gente chega aqui, o valor do quilowatt-hora, aqui, ó, né, se vocês perceberem aqui, gente, o valor do quilowatt-hora, né, ó, eu peguei o sistema, multipliquei por menos 1 a primeira equação e somei as duas. Então, deu 10K igual a 5, portanto, o meu K vale meio. Então, o valor de cada quilowatt-hora seria metade de real. Metade de real seria 50 centavos, certo? O valor de cada quilowatt-hora consumido seriam 50 centavos, tudo bem? Substituindo o K igual a meio, né, no lugar do K você substitui meio, você vai achar que o valor da taxa de iluminação pública, a taxa T de iluminação pública, vale 4. Legal? Legal? Então aí eu consigo já escrever uma função e calcular qualquer valor de conta a ser paga, né? Ou seja, eu posso fazer assim, quer ver, gente? Ó, não era assim minha expressão? Ó? Minha expressão não era assim, ó, V é igual ao consumo C vezes o valor de quilowatt-hora mais T, não é isso? Mais T. Olhando para a tela, come on here now, certo? Muito bem, ou seja, o meu valor V é igual. Quanto vale o consumo, quanto vale cada quilowatt-hora? A gente descobriu, no caso da Maria Eduarda, vale meio. Então é meio, né, seriam 50 centavos. Metade de real, 50 centavos.
meio vezes K, que é o valor, né? Meio vezes K, aliás, nós achamos K, né? Meio vezes C. Esse é o Luciano aqui, ó, meio vezes C, né? Perdão, meio vezes C, né? Meio vezes C. C é o consumo, né? Mais a taxa de iluminação pública, que é 4. Seriam R$4. Gente, eu estabeleci aqui uma relação, que vou fazer esse quadradinho aqui assim, ó. Eu estabeleci aqui uma relação, né? Onde, se eu substituir o consumo em quilowatts, né? Ou seja, o que o leitor vai fazer, né? Ele vai medir no relógio, ele vai medir o consumo em quilowatts. Ele vai pegar o consumo em quilowatts, vai substituir, né? No lugar do C, e aí eu descubro quanto eu vou pagar. A gente descobre quanto vai ser o valor da conta, quanto vai ser o nosso V. Legal? Então a gente descobriu essa relação aí, essa função, tá? Para cada valor de quilowatt consumido, eu vou ter um único valor a ser pago, tá certo? Então essa é uma relação que a gente estabelece uma função, ou seja, a minha função o que é? Quem varia é o consumo de quilowatts, e essa variação me dá o quê? O valor do preço. Então uma relacionada com a outra, uma em função da outra. Legal? Bacana? Tá? Ou seja, né? Agora eu já sei que cada quilowatt custa meio 50 centavos, né? E a taxa de iluminação pública custa R$4. Então a minha relação, né? V igual ao valor consumido, C, vezes meio, mais o valor da taxa, que é 4. Se você substituir no lugar do consumo os 45 quilowatts, você vai chegar a um valor de R$26,50. Você vai chegar neste valor, R$26,50, substituindo aí na expressão que a gente fez anteriormente, né? A expressão que a gente fez anteriormente é essa aqui, ó. De novo, chovendo no molhado, ó lá, V igual a C, que é o consumo, vezes meio, que é o valor de cada quilowatt, essa letra lindíssima, vezes a taxa de iluminação, mais, né? Mais vezes nada, mais R$4, que é a taxa de iluminação pública. Então, se ela consumiu 45 kW, 45 vezes meio, né? A metade de 45, 22,5, né? Mais 4, 26,5, R$26,50. Legal? Bacana? Bacana? Já vimos que a gente tem que fazer uma relação, que a gente estabelece um sistema, a gente estabelece aí uma função, certo? Legal? Vamos que vamos, tá? Retomando ao que a gente chama de sistema ortogonal ou plano cartesiano. Lembra a minha expressão, gente? Lembra a minha expressão? V é o valor a ser pago. É igual ao consumo vezes meio, ou seja, meio vezes C, meio vezes C, mais 4. Isso aqui é para a gente calcular a conta de luz, não é isso? Lá no caso da Maria Eduarda. Tudo bem? Se no lugar, vamos trocar de cor, se no lugar do V eu colocar f de x, né? F de x. No lugar do V eu colocar f de x. E no lugar do C eu colocar x, então vai ficar f de x igual a meio vezes x mais 4. Ou seja, f de x é o meu valor que faria em função de x, e x é o quanto foi consumido. Veja que o meu x está elevado à primeira potência. Então eu tenho aqui expresso uma função de primeiro grau. Eu poderia também escrever assim, ó, pessoal. Eu poderia escrever assim, no lugar do f de x eu colocasse o y. Né? A gente está falando do plano cartesiano, então y... Opa! Vou fazer bonitinho o y aqui. Y é igual a meio vezes x mais 4. Se a gente olhar o sistema ortogonal, o plano cartesiano vem de René Descartes, né? Eu tenho um eixo de coordenadas, né, x e y. Eles são o quê? Perpendiculares entre si. E aí eles estão divididos em quatro
Quadrantes, eles estão divididos em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E esses eixos se cruzam num ponto chamado origem, né? Origem. Então eu tenho aí o eixo das abscissas, o eixo X, e o eixo das ordenadas, o eixo Y. Abscissas, eixo X, ordenadas, eixo Y. Né? Para você nunca mais esquecer isso, lembra assim, ó, abscissa. Abscissa você lembra que é X, né? O outro, então, vai ser das ordenadas, vai ser quem? Y. Função, pessoal, vem do latim functione, significa falar, né? Ou seja, se você pegar o seu ouvido e medir o ângulo do seu ouvido com a sua boca, o ângulo do seu ouvido com a sua boca é um ângulo de 90 graus. Então, o meu X é o que eu escuto e meu F, o meu funcione, o meu falar é meu Y, é o que eu falo. Então, por exemplo, na conta de luz da Maria Eduarda, se eu ouço 50 kW de consumo, eu vou pagar 50 vezes meio dá 25, mais 4, eu vou pagar o quê? 29. Se eu ouço 60 kW de consumo, 60 vezes meio dá 30, 30 mais 4, 34. Se eu ouço 70 kW de consumo, 70 vezes meio dá 35, 35 mais 4 eu vou pagar 39. E assim por diante. Então eu tenho aqui estabelecida uma função, certo? Se eu ouço, né, o meu ouvido é o eixo X, a minha boca é o eixo Y. Veja que o ângulo de inclinação entre o ouvido e sua boca é sempre 90 graus, é perpendicular. Legal? Bacana? Então vamos em frente. Primeiro quadrante, segundo quadrante, vou determinar os pares ordenados, né? A gente chama de par ordenado. Vou desenhar aqui um par. Por que chama par ordenado? Porque tem uma ordem, né? O primeiro número refere-se a X e o segundo número refere-se a Y. Então, os pares ordenados, vamos voltar lá um pouquinho, ó. Os pares ordenados, né, ó, aqui, ó, X vai ser positivo e Y vai ser positivo. Aqui, o meu X vai ser negativo, um número negativo, e meu Y vai ser positivo. Está acima do eixo Y. Aqui, ó, o meu X está à esquerda, né, negativo, e o meu Y está abaixo, também negativo. E aqui no quarto quadrante, o meu X vai ser positivo e meu Y vai ser o quê? Negativo. Tá? Vai ser um número negativo e positivo, tá? Então, primeiro quadrante, ambos os números X e Y positivos. Segundo quadrante, o X é negativo, o Y é positivo. Terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, X positivo e Y, como está abaixo, negativo. Legal? Para ordenado, XY. Gente, um outro exemplo de função, né? Como é que é calculado o número do nosso calçado? Né? Então você calça 37, você calça 38, calça 42, calça 41, calça 36. Né? Eu tenho um pezinho pequeno, calço 34, pé de anjo, 34, 35. Como é que é feito esse cálculo, gente? Como é que é feito a indústria, né, do sapato, né? A indústria, né? A gente tem no Brasil a gente também tem um grande polo de fábricas na indústria de calçados, né? O Brasil é um grande polo produtor de calçados. Então a indústria de calçado usa uma tabela, né? Então, como a gente vai ver isso aqui, ó? A numeração usada na confecção de sapatos depende do comprimento do pé das pessoas. Então depende do tamanho do pé, gente, tá certo? Os fabricantes de calçados brasileiros usam a fórmula N igual a 5C mais 28 dividido por 4. N é igual a 5C mais 28 dividido por 4. Onde N é o número, né, do sapato, né? E C é o tamanho do pé. N é o número do sapato, o número do calçado, e C é o comprimento em centímetros do pé, tá certo? Vamos observar como seria essa relação para algumas medidas de pés entre 20 centímetros e 30 centímetros, conforme a figura a seguir. Então vamos lá. Então, não podemos esquecer, né, da nossa formulinha. Nossa formulinha N é igual a 5C mais 28. Tudo isso dividido por 4. Tô ficando bom nessa letrinha aqui, né, gente? Tô ficando, só porque eu falei saiu feio, né? Lá. N é igual a 5C mais 28. Tudo isso dividido por 4. Então, olha lá. Tem uma tabela com, né, o tamanho dos pés em centímetros. Então, eu tenho 20 centímetros, 22 centímetros, 24 centímetros, 26 centímetros, 28. Depois você testa isso. Você mede o tamanho do seu pé, pega uma fita métrica, uma trena, mede o tamanho do seu pé e faz essa continha. Então, olha lá.
Então, você substituindo no lugar do C o comprimento do pé, né? Multiplicando por cima, multiplicando por 5, somando com 28 e depois dividindo por 4, você vai ter o número do calçado. Perceba que essa é uma relação linear, ou seja, para cada centímetro de pé, eu tenho um número de calçado, uma função linear. E se essa função é uma função linear, ela é uma função de primeiro grau. Legal? Então, olha lá. Vamos pegar, por exemplo, ó, 20 vezes 5, 20 vezes 5, 100, né? 100 mais 28, 128. Fazendo aqui na continha, né? 128 dividido por 4, né? Eu vou ter 32. Tá certo? Né? Se eu pegar 22, ó, 5 vezes 22, 110. Mais 28, 138. Dividido por 4, eu vou ter 34,5. Né? E assim por diante. Então eu vou ter números quebrados e números inteiros aí, ó. Para 20 centímetros o tamanho é 32, para 24 centímetros o tamanho é 37, para 28 centímetros o tamanho é 42. Né? Então meu pé é mais ou menos entre 28, 27, 28 centímetros. Aí depende da forma, né? Tá certo? Legal? Bacana? Então essa é uma função de primeiro grau. Se você pegar aqui e unir esses pontos, dois pontos, né? A união de dois pontos fazem o que? Formam uma reta. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Então isso tem uma função linear, né? Linear. Bacana, pessoal? Tá? Então vamos sistematizar esse processo todo. Ó, dependência entre variáveis. Os problemas propostos até agora sempre envolvem uma relação de dependência entre duas variáveis. Minha variável x, minha variável y. Como você já deve ter percebido, a relação de dependência de cada um dos problemas vistos até aqui aborda um conceito que já estudamos, que é o conceito de função. Então, que a gente está estudando agora, né? Alguns podem ter estudado, mas a gente está estudando agora. Esse conceito de variáveis independentes, uma dependendo da outra, chama-se função. Legal? Então vamos para os termos. Então, chama-se função a regra que leva um conjunto de valores de uma variável independente a um novo conjunto de valores chamado imagens dessa função. Traduzindo isso, pessoal, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A em B recebe o nome de aplicação de A em B, ou uma função definida de A com imagem em B, uma função definida em A com imagem em B, C e somente C, para todo x pertencente a esse conjunto, né, A, existe apenas um único y pertencente a esse conjunto B. Tal que o par ordenado xy pertence à função. Né? Ou seja, para cada x existente no conjunto A, existe um único y, né, correspondente em B. Certo? Legal? Essa definição é um conceito matemático. Uma aplicação de uma função definida de R em R, ou seja, do conjunto A são os números reais, e o meu conjunto B são os números reais. Recebe o nome de função do primeiro grau, olha que legal, que lindão. Olha que lindão aqui, vou até pôr em vermelho, gente. Função do primeiro grau, ou função afim, quando a cada elemento de x que pertence ao conjunto dos números reais, associa um elemento ax mais b, né, que é o meu y, que é ax mais b, que pertence ao conjunto dos reais, sendo A não nulos e A e B sendo números reais. Ou seja, definindo o conceito, f de x ou y, f de x ou y é igual a ax mais b. Essa é a fórmula reduzida, a expressão reduzida de uma função de primeiro grau. De uma função de primeiro grau. F de x é igual a ax mais b. Né? F de x é meu y, né? F de x é meu y, tá? F de x é meu y é igual a x. A é o número que multiplica o x, a gente chama de coeficiente angular. Ele vai me dar a inclinação da reta. Essa reta tem uma inclinação, né, tem um ângulo de inclinação, isso se dá pelo coeficiente angular. Mais b. B é o que a gente chama de termo independente. B é o ponto onde a reta cruza o eixo y. B é o ponto, né, é o termo independente, ou coeficiente linear também, né? É o ponto onde a reta cruza o eixo y. Observe que o grau do binômio ax mais b é 1, ou seja, o meu x está elevado a 1, é de primeiro grau. Por isso a função é chamada de função de primeiro grau ou função afim. Função de primeiro grau ou função afim. Legal? Então,
Uma outra função específica é o que a gente chama de função linear. Né? A função linear, o meu b vale 0. Ou seja, a minha reta passa pela origem, né? Pela origem do eixo xy. Então, f de x é igual a x. Então, exemplos. Y é igual a 3x, f de x é igual a 5x, y é igual a meio de x. Né? Então, essa função é chamada de função linear. Né? Se A é igual a 1, né, a função linear recebe o nome de função identidade. Então, f de x é igual a x. f de x igual a x, eu tenho o que eu chamo de função identidade. Ou seja, para cada valor de x eu tenho o mesmo valor em y. Para cada valor de x eu tenho o mesmo valor em y. Beleza? Tá? E aí, gente, vamos relacionar o tema funções, e aí a gente vai prosseguir para alguns exercícios, mas isso a gente vai se encontrar no próximo bate-papo, beleza? Né? A gente vai fazer o exercício do digitador, legal? Do digitador, beleza? E mais alguns outros exercícios também. Forte abraço, até mais.